Saudações enxadristas, tudo bom? Aqui é Antonioni Tavares, criador do canal Enxadrista Amador. Hoje eu vou trazer um gameplay, tá? Um jogo, uma partida que aconteceu agora há pouco. E essa partida foi um pouco pedagógica para mim, com o desenrolar, justamente porque eu apliquei um checkmate a partir do sacrifício da dama. A dama, ela é a peça mais importante do jogo de xadrez. Claro, tem a sua importância ali ofuscada pelo rei, né? Porque sem o rei acabou o jogo, mas a dama é a peça mais forte, ela tem a maior pontuação. Então, se você perde uma dama no jogo de xadrez, você perdeu 9 pontos dentro da tabela do valor das peças. Cada peça ela tem um ponto. Os peões têm a pontuação 1, os cavalos 3, os bispos é convencionado entre 3 ou às vezes se convenciona também a 3,5, as torres 5 pontos e por fim a dama com 9 pontos. Então a dama sem dúvidas é a peça mais importante, a mais versátil, é a que tem maior potência no jogo de xadrez. E você sacrificar a dama para implementar o checkmate, principalmente nessa condição aqui em que eu vou mostrar, em que o checkmate ele não era garantido, tá? Havia uma altíssima probabilidade de ocorrer o checkmate em 2 lances, mas para isso eu tinha que jogar com o jogador e não apenas com as regras, não apenas com a teoria do xadrez. No rate que eu estou jogando, no chess.com, eu sou amador, ok? O fato de ser amador não significa que eu jogue ruim. E esse fato também não significa que eu não tenha que melhorar. Eu tenho melhorado a cada dia. Eu tenho estudado, eu tenho me dedicado. Inclusive, inicio hoje sessões de coaching. Então, se você quer se dedicar a se tornar um melhor enxadrista, a receita é tão somente essa: estudar, jogar, resolver problemas, ler bastante e implementar. Porque não adianta também você ficar apenas na teoria e não ir para a prática. Mas uma prática sem um embasamento teórico, você muito provavelmente jamais avançará no xadrez, porque o xadrez ele é um jogo que requer o domínio da teoria. Não é tão somente o domínio das regras, das peças, da movimentação básica. Isso se você tiver apenas uma fonte de lazer, não tiver nenhum espírito competitivo, apenas para falar que eu sei jogar xadrez. Tá, tudo bem, você sabe mover peças. Você domina as regras básicas. E acredite em mim, por mais que você domine, por mais que você seja um grande mestre, um mestre internacional, você vai cometer erros. Uma é da natureza humana, 2, há o fator tempo. Eu já gravei um vídeo aqui sobre o fator tempo. Eu estou colocando o card aqui agora para que você possa ver esse vídeo. O fator tempo ele é importantíssimo no xadrez, tá? Importantíssimo. Porque ele nos traz a pressão, a ansiedade, a necessidade de jogarmos rápido. Então, o fator tempo é crucial. Geralmente eu jogo partidas de 10 minutos, eu não jogo blitz ainda, não jogo partidas de 3 minutos, bullet chess, nada disso. Eu ainda não estou nesse nível de confiança para jogar com outros adversários. E essa partida que eu trouxe aqui, o fator tempo, ele foi preponderante muito mais para o meu adversário, que já estava pressionado com o tempo, estava numa defasagem de peças, conforme vocês verão, e principalmente eu mapeei o estilo de jogo do meu adversário. Eu consegui entender como ele pensava. O xadrez é muito isso, você não joga apenas com as peças, você joga muito com o jogador, você joga muito com o seu oponente. Então essa partida aqui foi pedagógica para mim, porque fez essa validação da questão da personalidade do jogador, de você entender qual é o perfil daquele jogador, se ele é extremamente agressivo, se ele é descuidado, tá? Então eu vi uma oportunidade de lance de checkmate e optei por sacrificar a minha dama e tentar o lance, tá certo? Vocês verão agora.
Então, sem mais delongas aqui, vamos começar aqui a partida. Eu tô de pretas, ok? O meu adversário tá de brancas. Ele começa com um lance clássico de E4, eu respondo com E5. Na sequência, o meu adversário ele vai de F3, eu respondo com cavalo C6. Nesse momento surge aqui a possibilidade, né, de troca de cavalos. E aí a gente vai ver qual foi o desenrolar aqui da situação. Ele opta por jogar cavalo C3, que é um lance muito padrão também. Eu já jogo F6. O mais comum, tá? O mais comum aqui seria que eu jogasse cavalo F6, tá? Esse seria o mais tradicional, mas eu optei por fazer essa linha aqui de defesa, tá? Essa foi a minha opção aqui nessa partida. Então, eu tô aqui numa posição bastante sólida também. Próximo lance, aí ele comete uma imprecisão, na minha visão. Esse bispo em B5 é uma jogada que muito raramente vai trazer um resultado concreto, porque surge aqui a possibilidade de defesa, tá? E é justamente isso que eu faço, eu jogo A6, e aí ele se vê obrigado a retornar, e aí é a chance clara de eu colocar, né, de eu fazer o deslocamento do meu peão para avançar aqui na casa de A4. Então eu jogo B5, pressionando o bispo dele em A4. Geralmente, tá? Geralmente, a jogada mais recomendada seria bispo C5, já causando aqui uma blitz aqui, ok? Essa é a jogada mais recomendada, você dominar esse centro, mas eu opto por exercer pressão aqui direta no bispo, tá certo? Então, cada jogada tem uma variante, não é necessariamente um erro essa minha jogada, é uma jogada boa, tá? Só que ao estudar partidas de outros jogadores muito superiores a mim, você consegue perceber que muitos deles jogam nessa posição dominando o centro, tá? Porque o desenvolvimento ele fica mais avançado, as pretas passam a ter o controle do tabuleiro melhor. Mas eu optei por atacar o bispo. E aí, se eventualmente o bispo ele tem a opção aqui, né, de trocar, eu vou pegar essa casa e aí ele vai fazer isso aqui. E aí já surge um problema, as brancas elas estão na vantagem. E aí eu vou ter que fazer um outro movimento aqui, porque o cavalo aqui nessa posição, ele vai estar ameaçando algumas casas minhas, mas mesmo assim eu vou ter resposta de qualquer forma. Próxima jogada, ele recua, bispo B3, é a jogada mais sensata, na minha visão, tá? Para que ele tenha feito, e ele assim o faz. Só que eu opto por fazer essa pressão aqui no cavalo, tá? Ali no jogo, essa foi a minha tomada de decisão, e eu vejo esse como um bom lance. Na sequência, o cavalo ele se desloca para cá, e aqui vamos analisar quais são as jogadas possíveis que ele pode fazer, né? Então essas são as duas fontes de ataque primários, tá? E aí essa casa aqui é importante, mas a gente vai dar uma olhada aqui nas defesas possíveis que eu tenho, ok? Então essas são as jogadas que o cavalo pode realizar nesse momento. Perceba que o cavalo no centro é sempre a melhor jogada que você pode fazer. Se você tiver coberto, o cavalo no centro ele vai dar trabalho, sempre. E aí o jogo desenvolve com eu atacando o cavalo dele. E aqui eu proponho, né, uma troca. É uma eu e ele pegar o meu cavalo, eu tenho aqui o bispo ou eu tenho a dama, mas assim, eu tenho múltiplas formas de defender essa casa, tá? Então essa casa aqui, ela é defensável. Vou botar em verde aqui para vocês.
Então, se ele eventualmente resolver por atacar o meu cavalo, eu facilmente defenderei. Mas o fato é que nesse momento o cavalo dele está sendo ameaçado por mim, tá? Então, isso é que tem que ficar claro aqui para que você possa analisar qual foi o meu pensamento nessa jogada. Ele faz uma defesa, fazendo um bloqueio de peões aqui, sendo que o cavalo aqui na retaguarda está dando um bom suporte, e ainda tem a própria dama, que pode exercer também aqui uma pressão no centro. Você vê que o posicionamento dele está bastante defensivo, mas ele está com um bom. E ainda tem um bispo, né? Então ele tem um bispo aqui. Toda essa posição de centro está muito bem dominado pelas brancas. Furar esse bloqueio se mostrou difícil até o momento. E aí eu avanço com o peão. Nesse momento eu estou aqui sofrendo múltiplos ataques. Mas o meu cavalo, ele está protegendo aqui essa região. Tá certo? Então, o meu peão ele não está completamente exposto. O cavalo dele ainda está sendo exposto pelo meu cavalo. Então, eu me sinto confortável aqui nessa posição até o momento. Ele faz um lance profilático, que é um erro, tá? Essa dama aí não fez absolutamente nada. Ele coloca apenas uma pressão aqui no meu peão, só que o meu peão ele está defendido, tá? Então, eu vou exercer uma defesa disso aqui muito facilmente agora, muito facilmente. Pronto. Agora eu tô com uma dupla defesa. Tá certo? Então, essa foi uma jogada que eu falei, poxa, isso aqui é muito fácil de eu defender. Ele faz o rock, que foi uma boa jogada. Ele poderia eventualmente ter um movimento mais profundo, tá? Mas ele optou por fazer o rock e agir de forma preventiva. Foi uma boa jogada. Só que agora, nesse momento, eu avanço com o bispo, colocando pressão aqui nessa coluna do rei, né? A torre tá para cair aqui nesse momento. Ele precisa fazer alguma coisa, porque senão eu vou tomar essa peça, porque pelo rank ela vale 5 pontos. E aí eu vou ter também, vou estar forçando obrigatoriamente o rei a deslocar, no mínimo ele vai perder um tempo, ele já não vai estar tão bem protegido. Então eu ganho uma peça e ainda ganho um tempo no mínimo, tá? Porque ele vai ter que voltar o peão ali pro centro em G1. O peão não, desculpa, o rei. Então ele vai ter que voltar o rei e ele perde mais um tempo. E aí ele responde com um erro muito crasso, tá? Ele não deveria jamais ter jogado esse peão em C4. Isso aqui é um erro crasso, grosseiro. E aí, não satisfeito em ver o meu adversário cometer um erro grosseiro, eu também cometo um. Esse movimento aqui, quando eu fui fazer a revisão da partida, a análise, eu percebi que eu joguei muito mal esse movimento aqui. Certo? Para vocês, o que é que eu devia ter feito aqui? Essa é uma regrinha, tá, pessoal, que vocês têm que lembrar. Na verdade, eu estava tão focado na torre, né? Eu abri espaço para capturar a torre, e aí aqui eu cometeria, né, essa jogada e depois avançaria, que eu esqueci do peão en passant, tá? Quando ele jogou esse peão aqui, tá? Quando ele faz isso, era para eu ter feito isso aqui, ó. E aí eu avançava aqui e a torre ia estar posicionada aqui. Essa era uma jogada que eu deveria ter feito, tá? Eu deveria ter deslocado, porque aqui eu estou protegido pelo meu peão. A, a dama dele obrigatoriamente vai ter que se movimentar, tá? Ela não pode atacar aqui o meu peão, então eu teria ganho uma, uma peça. Tudo bem que o peão dele aqui vai me capturar, né, na sequência. Mas assim, eu estaria com um posicionamento melhor ainda, tá certo? Então, foi um erro, tá? Isso aqui foi um erro. Então, vamos seguir a jogada. E aí ele faz um ataque aqui, tá? Colocando pressão aqui no meu cavalo, tá certo? Nesse momento aqui, ele tá com a dupla pressão no meu cavalo. Tudo bem que eu tenho aqui contrabalancear, tá? E eu ainda tenho aqui
uma boa defesa, eu tenho uma sólida defesa aqui protegendo meu rei, mas eu me sinto aqui já um pouco acuado por conta desse erro que eu fiz aqui, tá certo? Esse movimento foi muito ruim, né? Então, quando eu faço esse movimento, eu abro espaço para esse ataque. Então, isso foi um erro. E aí eu resolvo contra-atacar. Só que esse é um erro grosseiro, tá? Eu só quis aqui ganhar um pouco de tempo. Na verdade, eu estaria aqui cedendo um peão completamente e estaria colocando pressão aqui no meu cavalo. Só que se ele fizesse isso, eu também teria a oportunidade de vir para cá e aí capturar aqui a torre. Esse era o meu objetivo. Por quê? Porque eu estava tão bem protegido aqui, tá? Que eu falei, bom, eu vou fazer esse ataque. Então eu fiquei de fato obcecado por tomar aquela torre. Temos que ter constante cuidado com os nossos pensamentos, temos que vigiá-los. E aí, aqui esse processo de pressão que ele está começando a fazer, e aí esse constante processo que ele está fazendo aqui de pressão no meu cavalo, e eu tenho que ficar atento a isso. Vamos ver como eu respondi a jogada. Ele se aproveita do erro que eu cometi e na sequência eu executo o movimento. Esse movimento, na verdade, ele vai originar o meu checkmate, porque ele cedeu à pressão que eu exerci sobre ele. Ele desloca, certo? Aqui ele comete um erro crasso, é um erro grosseiro esse aqui, porque eu vou capturar esse bispo, vou exercer pressão, e agora ele tem que tomar uma decisão muito forte, porque senão ele vai perder. Na verdade, aqui, se ele continuar me atacando, ele perde a dama dele, não tenha dúvida. E aí ele desloca a torre. Fez uma jogada preventiva. E aí começa também a colocar mais pressão no meu centro. Mas pelo menos aquela ala ali do rei está agora livre para eu executar, eventualmente, um checkmate a coberto, tá? E aí eu coloco pressão aqui na rainha dele, ok? Eu estou defendendo aqui, tem múltiplas defesas. Agora essa casa aqui está sendo defendida pelo cavalo, tá certo? Então, a partir daqui ele tem que tomar uma decisão. Ele opta por deslocar, e aí nesse momento aqui eu também não tomo nenhuma pressão. Só que aí eu faço um bom lance. Eu deixo aqui, eu capturo mais um peão, tá? Aumento a minha vantagem nas peças. E aí ele comete um erro, tá? Essa jogada aqui é uma imprecisão. Ele não poderia fazer essa jogada. Aí, pessoal, você tem que entender o porquê de o cara fazer isso. Ele não raciocinou direito. Se ele eventualmente atacar o meu peão, eu tenho um cavalo para fazer a defesa, tá? Eu tenho que lembrar que essa peça está aqui protegendo, tá? Eventualmente esse avanço. Caso ele opte por capturar o meu bispo na próxima jogada, caso eu mantenha ele aí, o meu peão se desloca e adquire ele. Então, é uma jogada ruim. Essa jogada só vai ser boa se eventualmente eu deixar o meu bispo aí, tá certo? Só que eu deixo ele lá, só que exerço pressão na dama dele. Ele não fez esse cálculo, tá certo? E aqui, obrigatoriamente, a dama precisa recuar para algum lugar, porque não adianta. Se ela eventualmente exercer pressão aqui, fazer a captura no meu peão, eu tenho esse peão aqui protegendo, tá? Se ela exercer aqui, eu tenho o cavalo. Então, ele ficou sem saída aqui. E aí ele faz uma boa jogada, mas ele não capturou peça alguma minha. Ele não tem aqui o que fazer com essa dama, ele não tem. E aí nesse momento aqui, apesar de eu estar muito bem defendido, eu vou cometer um erro crasso, tá? Eu vou cometer um erro aqui grosseiro, mas foi o erro que eu cometi.
eu jogo G7. Eu não poderia fazer esse movimento. Aqui eu vou perder uma peça à toa. E ele vai me punir. Só que aí nesse momento eu acho uma defesa aqui razoável, tá? Bem razoável na verdade, porque eu vou perder mais uma peça aqui, né? Que é o peão. E aí eu tô aqui mais ou menos agora seguro novamente. E esse aqui é o clímax da partida, tá? A partir de agora são os lances finais. E não se assuste com a jogada que você vai ver. Foi uma jogada calculada, não foi uma jogada calculada meramente com regras do xadrez, tá? Mas foi uma jogada calculada principalmente a partir da análise do perfil psicológico do meu oponente. Eu percebi que eu estava diante de um cidadão muito avançado. Avançado no sentido de agressivo, tá certo? Ele é tão amador quanto eu. Mas ele é um adversário agressivo, extremamente arrojado. E qual foi o cálculo psicológico que eu fiz dele? Eu falei, bom, se eu sacrificar a minha dama com uma jogada, peão captura peão, ele avança com a torre, eu tenho duas hipóteses aqui, tá? Ou eu posso defender a casa com o rei, ou eu posso capturar a dama e aí eu entro aqui para dar checkmate nele. Qual é a única condição para isso dar certo? Ele não pode movimentar esse bispo. Por quê? Porque esse bispo está sendo barreira natural para o desenvolvimento e proteção do rei a partir da torre. Essa é a única jogada que tem que acontecer para minha estratégia dar certo. E aí qual foi o cálculo que eu fiz? Eu falei, bom, esse sujeito é um sujeito agressivo, ele vai querer me dobrar de qualquer forma. Ele vai fazer qualquer outro movimento, ele vai buscar a dama, ele vai eventualmente jogar para cá para capturar a minha torre, ele vai mexer nesse cavalo para pegar esse peão e depois avançar. Ele vai fazer alguma coisa aqui. Ele vai eventualmente até avançar aqui com o peão. Eu não sei. Eu não sei qual jogada esse cara vai fazer. Mas a única jogada que ele não pode fazer é colocar o bispo dele ou nessa posição, ou movimentar para cá. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, aí o jogo vai se complicar. Mas caso ele não coloque o bispo em movimento, eu ganho o jogo. Esse foi o meu cálculo. E aí eu jogo. E a reação dele é automática, não durou nada, foi muito rápido. Ele captura a minha dama. Na sequência, eu avanço com a minha torre. E aí agora eu cruzo o dedo. Eu falo, cara, esse sujeito, ele não pode mexer aquele bispo. Se ele mexer aquele bispo, vai ficar complicado para mim. Porque isso aqui é checkmate, tá? Então, isso aqui é checkmate. Puf, o rei tá morto. E aí o que é que ele faz? Move o cavalo. Eu, na hora, dou um suspiro e dou o meu checkmate. Então, qual é a lição pedagógica aqui desse vídeo que ficou para mim? Jogue com o seu oponente, não jogue estritamente com as regras. As regras, elas são importantíssimas, a teoria é fundamental para o seu desenvolvimento enquanto enxadrista, mas eu trago uma experiência de poker na minha vida. Por muitos anos eu joguei poker. E poker, se você não sabe, é um esporte que você joga muito mais com o seu oponente do que com suas cartas. Eu apliquei o mesmo princípio aqui no xadrez. Eu falei, bom, se eu fui vitorioso no poker, jogando dessa forma, eu vou aplicar a mesma lógica aqui no xadrez. E deu resultado. Isso significa que eu vou ganhar outras vezes meramente com essa estratégia psicológica? Pode ser que não. Mas, como foi muito pedagógico para mim, eu resolvi compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez algum sentido para você, se esse vídeo contribuiu para você se tornar um enxadrista melhor, dê a sua curtida, subscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de xadrez, tá certo? E principalmente, subscreva aqui no canal, coloque lá o sininho para receber todas as notificações que eu vou estar postando sempre novos vídeos aqui, gameplays, estratégias, entrevistas, análises, tudo, tá certo? Tudo 100% focado em xadrez.
Por hoje é somente isso, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fica com Deus.